amor ou ódio. Independentemente do seu sentimento por ele, Jair Bolsonaro traz consigo uma característica inédita para a corrida presidencial no Brasil. A disputa pelo cargo máximo majoritário brasileiro é complexa. Historicamente, para se eleger, são ditos como indispensáveis 3 itens. Primeiro, grandes alianças político-partidárias, exemplo da coalizão PT-PMDB em 2010, que colocou Temer como vice de Dilma. O meu vice não caiu do céu. O meu vice não é um vice improvisado. Segundo, tempo de exposição e apoio midiático. Terceiro, e o mais importante, dinheiro. Essa combinação sempre foi vista pelos políticos brasileiros como fundamentais para alcançar o êxito numa eleição. Collor, FHC, Lula e Dilma. Todos eles apostaram nessa fórmula para chegar ao Planalto. E Marcelo Odebrecht deu detalhes sobre o pagamento de 150 milhões de reais para a campanha de Dilma. Investigadores afirmam que a maior parte se tratava de Caixa 2. E isso ocorre também em outros países. Foi assim com Maurício Macri na Argentina e Macron na França. A exceção, Donald Trump nos Estados Unidos, que se elegeu sem apoio político do próprio partido. The Republican candidate has the best chance of winning the general election. Of the declared ones right now, Donald Trump. Também sendo esmagado pela imprensa. So right now we have Hillary's about a 75 or an 80% favorite with different versions of the Donald Trump tinha o principal, tinha dinheiro. Bancou a sua campanha com o próprio bolso. Aliás, se tornou o presidente mais rico da história dos Estados Unidos. Jair Bolsonaro consegue um feito ainda mais expressivo do que o de Donald Trump, pois chega em junho do ano eleitoral, sem apoio político partidário, sem apoio midiático e sem dinheiro para fazer campanha. Jair Bolsonaro, do PSL, lidera com 16%. Traçando um paralelo com o Facebook, é como se Bolsonaro fosse uma publicação orgânica, aquela que não requer investimento de R$1 para se ter bom alcance, engajamento e popularidade. 1, 2, 3, 4, 5 mil, queremos Bolsonaro, presidente do Brasil. Por quê? Porque um candidato inexpressivo politicamente, sem apoio político partidário e sem recursos financeiros, vem se destacando tanto na corrida presidencial brasileira. Temos uma porcaria de uma Constituição ao se referir a direitos humanos. Não há pena de morte aqui. A explicação não está em Bolsonaro. A chave para esse enigma começa na Itália, em 1930, com um sujeito chamado Antonio Gramsci. Jornalista, líder do movimento comunista italiano, preso aos 31 anos de idade, condenado a 20 anos de prisão pelo regime fascista do então primeiro-ministro italiano Benito Mussolini. Em sua obra, ele recria a estratégia para o domínio comunista, que na época estava em baixa no mundo inteiro. Porque o socialismo, o comunismo, o marxismo perdeu em tudo. Ele só não perdeu na cultura, né? Na cultura, ele é hegemonicamente vitorioso. E aponta as falhas que culminaram com a queda de Stalin e o pensamento de Karl Marx. Para ele, a revolução armada e o proletariado como agente revolucionário eram estratégias equivocadas. A revolução precisava ser sutil, precisava ser imperceptível aos olhos mais desatentos. Gramsci cria a Revolução Cultural. Para Gramsci, uma ditadura sem hegemonia cultural jamais resistiria por muito tempo, e este era o problema do regime stalinista, pois todos os aspectos culturais da sociedade, sua filosofia e sua literatura, formariam a superestrutura da sociedade que também devia ser derrubada. Gramsci propõe que, através do controle do sistema educacional, das instituições religiosas e dos meios de comunicação, seria possível reconstruir, criar e reproduzir uma hegemonia cultural comunista.
Paulo Freire, o patrono da educação brasileira, foi um dos discípulos do pensamento gramsciano. O pensamento do italiano chega ao Brasil no início dos anos 60, como método, como base para a esquerda tirar o governo militar do poder. E o Antônio Gramsci ensinava o seguinte: nós temos que tomar o poder mediante infiltração, ocupação de espaço, revolução cultural. Então, infiltrando aqui, infiltrando ali, ocupando espaço, eles ocuparam o Estado inteiro e eles viraram o estamento burocrático. E ano após ano, o domínio cultural esquerdista se tornou cada vez mais claro no Brasil. Jornais, revistas, rádios, sindicatos, partidos políticos, base da Igreja Católica, cursos de teatro, toda a produção de ciências humanas, ONGs, métodos de ensino e até times de futebol. Todos com a pauta ideológica bem definida. Embora os militares estivessem no poder, as 2 décadas do regime serviram para o movimento comunista assumir o comando cultural brasileiro. Mas por que eu cheguei onde cheguei? Porque eu tenho por detrás de mim um movimento. Eu tenho por detrás de mim uma grande parte dos estudantes do PT, há um motivo, na base da Igreja Católica. Até que em 1988, os comunistas têm forte influência na nova Constituição brasileira e, na sequência, chegam ao poder. Ser de direita se tornara pecado e a fórmula mágica de Antônio Gramsci se tornara realidade no Brasil. Mas, no começo do século XXI, acontece algo não previsto na Revolução Cultural de Antônio Gramsci. Entra em curso uma nova revolução, a Revolução Tecnológica, que mexe por completo na base de Gramsci, os meios de comunicação. Com a tecnologia da era exponencial, as pessoas começaram a interagir umas com as outras através das redes sociais. Ano após ano, com a difusão em todas as classes sociais e etárias, chegava ao fim o que parecia impossível para Antônio Gramsci: o fim do monopólio da comunicação. Não sou contra a arte, que foi exposta, mas sou contra a exposição da criança ali daquela forma. E segundo o próprio, ter o monopólio dos meios de comunicação a serviço da agenda ideológica era a base fundamental para manter viva a hegemonia cultural. Com o fim da barreira e a falta de entendimento da esquerda que a receita de Antônio Gramsci já não servia mais, o conteúdo da agenda ideológica passou a ser rejeitado. Jornalistas, capas de revistas, sindicatos, políticos e toda a cadeia desenhada em outrora foi descredibilizada. Enfim, liberdade para o pensamento direitista. Automaticamente, o tamanho do Estado passou a ser questionado. O Estatuto do Desarmamento também, assim como o politicamente correto, o feminismo, a ideologia de gênero, a pedagogia do oprimido e todo o pacote esquerdista que nos foi jogado goela abaixo. Por isso, hoje, mesmo sem identificar a ciência causadora e apenas sentindo que chegou sua vez, Jair Messias Bolsonaro ganha cada vez mais força, mesmo sem apoio político, sem apoio midiático e sem apoio financeiro. Porque Bolsonaro se tornou o remédio para tudo aquilo que Antônio Gramsci escreveu e os esquerdistas colocaram em prática no Brasil nos últimos 50 anos. E acredite, nessa eleição podem impulsionar, investir, gastar todo o dinheiro do mundo em outras candidaturas. Mas ninguém segura o crescimento orgânico de Jair Messias Bolsonaro.